Se tu tem dificuldade de ter engajamento nos stories, aumentar tuas visualizações, de criar conteúdo e manter a consistência nessa criação de conteúdo para stories, essa nova forma de engajar é pra ti. E se eu fosse tu, ficava até o final do vídeo. E aí, tudo bem? Me chamo Sandy Moraes, sou empreendedora digital, já vivo exclusivamente da internet tem alguns bons anos e aqui no canal eu trago pra ti esse conteúdo dessa aplicação, dessa vivência de eu crescer o meu negócio do zero, ampliar ele cada vez mais, então eu pego todo esse conhecimento que eu tenho da prática e trago aqui pra ti. Pra tu ter noção, essa forma que eu vou te mostrar agora, a nova forma de engajar, já é algo que eu venho trabalhando há muito tempo, de vários conhecimentos e práticas que eu venho adquirindo durante todo esse tempo, pra trazer aqui pra ti algo que vai realmente te ajudar. Se é que tu quer ter mais visualização, quer ter facilidade de criar conteúdo para stories, quer engajar, quer sim ter um público ativo lá nos stories, porque se tu tem um público ativo nos stories, tu consegue vender mais, e é isso que eu quero trazer aqui pra ti. Como que tu vai, com essa nova forma de engajar, fortalecer as pessoas que estão vendo teus stories, aumentar essas visualizações e vender ainda mais. Então bora direto lá pro assunto, quero te mostrar essa nova forma de engajar, utilizando os stories. Eu já peguei o quadro aqui pra te explicar melhor, já pega o teu celular pra tu ir acompanhando tudo que eu vou te passar aqui. Pra eu te explicar como que funciona essa nova forma de engajar nos stories, a gente vai passar por 5 pontos, mas também eu quero te falar sobre o que acabou de ser liberado nos stories, que é esse like dos stories. Então eu quero te dar uma estratégia, uma virada de chave para tu utilizar esse like nos stories como uma forma de aumentar ainda mais as tuas visualizações e com sabedoria também, né? Claro que também vou te falar o que tu nunca deves fazer nos teus stories e vou pontuar como que funciona realmente essa nova forma de engajar lá nos stories, tá bom? E assim, vão ser 5 passos, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer e a primeira coisa que tu vai fazer a partir de hoje, a partir desse teu vídeo, é olhar para os teus stories como se fosse uma grande página em branco que tu tem que preencher. Essa página em branco, claro, que é as nossas 24 horas ali no dia, que é o tempo que duram os stories. Então, o teu stories vai ser 24 horas, uma página em branco que a gente vai começar a preencher. A primeira coisa que eu recomendo que tu faças é pegar essa página em branco, que tu pode pegar aí uma página em branco e fazer junto aqui comigo, é separar ela em um bloco de 4. Então, a gente vai fazer 4 blocos. Beleza, fez esses 4 blocos aqui, então a gente entende que durante as nossas 24 horas ali do dia, o que a gente vai fazer é separar 4 blocos de stories. 4 blocos de stories é tudo que a gente vai precisar fazer. Então a gente já começa definindo isso. Um bloco de stories pode durar no máximo 1 minuto. 1 minuto é mais do que suficiente para tu fazer um bloco de stories. Por quê? Cada stories, né, até o momento desse vídeo, ele é dividido por uma lâmina de 15 segundos. Então, cada lâmina dessa aqui tem 15 segundos. E aí, a gente pode fazer um vídeo, por exemplo, de no máximo 1 minuto e que dá essas 4 lâminas de 15 segundos. Por isso, fazer essas 4 lâminas aqui, que dá 1 minuto, é mais do que o suficiente pra gente fazer o nosso primeiro bloco de stories e ir fazendo os blocos. E por isso, a gente vai contar que cada bloco desse vai ter aqui 1 minuto de conteúdo, o que vai dar 4 minutos no dia. Não é tu ficar fazendo stories toda hora, todo momento. Não, são 4 blocos. 1 minuto por bloco ali, que dá 4 minutos por dia para tu manter os teus stories ativos. A gente vai já entrando cada vez mais na estratégia, vai me acompanhando aqui. Aí o que a gente pensa, né? Beleza, cada bloco desse vai ter de 1 minuto ali, por exemplo. Pode ser no máximo 1 minuto. Ai, Sandy, mas eu quero fazer 2, 3 minutos. Segura aí. Bora começar com o mais simples para tu fazer e começar a movimentar e ver resultado, para tu te empolgar com esse resultado. Então vai ser 1 minuto aqui, que se tu parar pra ver, são 4 stories, né? Porque dá no máximo 4 lâminas aqui de stories. Então bora considerar 4 a cada bloco. Ao todo vão ser 16 lâminas de stories que tu vai criar. Somente isso, só 16 lâminas. Dá pra fazer. Já não é assim, fica toda hora gravando a minha vida pra fazer stories, não. 4 blocos de 1 minuto, que dá 4 minutos por dia. Aí o que acontece? Isso aqui que a gente pode fazer pra gente organizar melhor, pra gente entender que a gente tem um compromisso de eu já fiz a minha parte, pra não ficar aquele sentimento de sempre que tu tá devendo algo pros stories. Só porque tu não tá postando toda hora, tu tá devendo alguma coisa pros stories, pro Instagram, e tu tem medo de cair tua visualização, de perder tudo que tu já fizeste. Tira toda essa ansiedade, bora deixar de lado. O que a gente vai começar a fazer? Dividir em bloco e definir o horário mais ou menos que a gente vai ativar esses nossos stories lá. Aí o que eu recomendo é que, por exemplo, o primeiro story seja às 8 horas da manhã, o segundo bloco de stories às 11 horas da manhã, o terceiro bloco às 4 horas da tarde e o último bloco
às 8 horas da noite, por exemplo. Tu precisa obrigatoriamente seguir esse horário aqui? Não, eu só tô te dando uma direção pra tu espaçar bem esses teus stories. E aí tu pode ficar assim, Sandy, mas 8 horas da manhã? Eu ainda tô dormindo. Ótimo, beleza, eu também. Mas dá pra agendar stories. Eu, inclusive, já ensinei isso aqui nesse canal, vou deixar aqui na descrição, porque a gente pode agendar também. A gente deixa até mais livre lá nossos stories rodando no automático quando a gente tem, o que eu vou te mostrar aqui, por isso fica até o final desse vídeo. E aí, beleza, digamos que a gente vai seguir esse horário aqui, 8 da manhã, 11, 4 horas da tarde e 8 horas da noite. Vamos seguir esse horário porque a gente vai começar a trabalhar uma coisa que tá dentro dessa nova forma de engajar, que é o primeiro passo, que eu coloquei aqui de espaçamento. Por que esse espaçamento? É justamente a gente se preocupar em criar um bloco de stories em determinada hora do dia de forma espaçada, porque assim a gente já entende que a gente cumpriu a nossa parte com stories, não enche os stories da nossa audiência lá de vários conteúdos que elas não vão ver e a gente deixa ativo. E além disso, agora olha, acompanha aqui comigo. Tu já reparou que quando tu entra lá no teu feed, tem várias bolinhas das contas que tu segue, né? Isso aqui é o stories da galera. Aparece aqui, no máximo acho que são 5, 6, mas digamos que aparece todo mundo aqui de stories que tu pode assistir das contas que tu segue quando entra lá no feed. Essas primeiras contas que aparecem aqui pra ti são contas que tu te relaciona mais, tu vê mais os stories, tu engaja mais, é uma conta que tu gosta de acompanhar. Tu concorda que quando tu vê esse primeiro stories aqui, digamos que tu viu esse stories da pessoa, beleza, ela não postou mais nada durante o dia, a bolinha dela não vai mais aparecer pra ti, mesmo que tu goste muito do conteúdo daquela pessoa, não vai mais aparecer essa bolinha dos stories porque ela não criou mais stories. Mas agora, se ela fizesse um stories de forma passada, né, assim, espaçada, na verdade, tu durante o dia ia ver várias vezes os stories dela ali aparecendo pra ti, tu ia cada vez mais criar uma relação com essa pessoa. E é isso que a gente vai fazer com a nossa audiência. A gente, ao invés de pegar e já fazer um bloco lá com 20 stories, ai pronto, eu tô com o trabalho feito, o que a gente vai fazer? Separar esses blocos, 1 minuto aqui, 1 ali, 4 minutos no dia, eu termino o meu stories aqui, eu sempre vou estar ativa nessa bolinha aqui pra minha audiência. Ela sempre vai poder vir aqui e visualizar o meu conteúdo e se engajar ali comigo. Ah, Sandy, mas eu vou cansar a minha audiência se eu ficar aparecendo ali de forma espaçada durante o dia, vão enjoar de mim. Essa pessoa, ela gosta de te acompanhar e a gente tem que servir as pessoas que já nos dão atenção. E aí esse é um dos fundamentos pra gente aumentar a nossa visualização nos stories. Quando a gente engaja com as pessoas que a gente já tem, a gente vai mostrando ali, se relacionando com ela, o Instagram entende, olha que interessante esse conteúdo, essas 30 pessoas aqui estão vendo esse conteúdo, eu acho que mais pessoas merecem ver esses stories aqui da Sandy. Por isso eu vou entregar para mais pessoas. E a gente fazendo esse espaçamento, a gente mantém o nosso relacionamento com essa galera que nos vê aqui, a gente facilita a nossa criação de conteúdo, porque a gente pode deixar automatizado, e também tu acaba vendo que são 4 minutos somente de conteúdo que tu vai criar para cá pros stories, mas a gente já vai entrar mais a fundo por quê. Digamos que a gente tá mantendo agora espaçado, beleza, Sandy, vou seguir essa sequência aqui. Quando essa pessoa nos vê aqui durante o dia e vai se engajando com a gente, é aquilo que eu te falei, o Instagram vai ficar, nossa, essas poucas pessoas que estão vendo e engajando, bora recomendar para mais pessoas. Aí por isso que eu vou colocar aqui como se fosse engajar, sabendo que essa galera vai olhar a gente já coloca ferramentas de engajamento tradicionais, vai entender. Por exemplo, aqui nesse primeiro, nós está aqui no primeiro bloco, né, do dia. Nesse stories aqui, tu aparece, tu faz um stories falando de algo e aqui nesse segundo tu já coloca uma enquete, já coloca uma ferramenta de engajamento. Ou então nesse primeiro mesmo tu já coloca uma enquete. Em todos eles tu resolveu colocar uma enquete. O que significa que a galera vai ver esse teu stories, já vai poder engajar com ele. Beleza. Aí às 11 horas da manhã, tu vai seguir uma outra sequência de stories. O que tu pode fazer? Utilizar diferentes formas de engajar ali com a tua audiência. Não vai ser uma enquete agora, vai ser uma caixa de pergunta, por exemplo. Tu sempre vai trabalhar o engajamento e a retenção dessa tua audiência, porque se a pessoa que te acompanha, a tua base, já engaja contigo e fica nos teus stories até o final, o Instagram vai aumentar as pessoas que vão ver os teus stories. Assim, vai passar sempre na frente de todo mundo lá da tua audiência. Às vezes tu já tava bem pra cá pro final, pra ela ver os teus stories, ela tinha que arredar tudo até aqui. Mas como que tu já tá fortalecendo a galera da tua base, trabalhando essas ferramentas de engajamento, espaçando, o teu stories vai sair daqui de trás e vai vir pra cá pra frente pra novas pessoas, para as pessoas começarem a se relacionar contigo. E aí, muita gente me pergunta assim, Sandy, eu faço uma sequência de 1 minuto de stories, que dá
essas 4 lâminas. Aqui começa com uma boa visualização aqui no primeiro, mas aqui no último cai muito. Por que isso acontece? É porque a gente tem que pensar no nosso stories justamente para reter essa pessoa durante todo o nosso bloco aqui. Por isso que eu recomendo 4 stories, né? 1 minuto. Porque se tu fizer 3 minutos, tu vai ter que reter a pessoa durante 3 minutos. É um esforço maior do que reter ela durante 1 minuto. E aí a gente vai conseguir manter uma boa proporção de quem inicia vendo nossos stories e quem termina. 1 minuto é o que tu precisa. 4 stories para fazer um bloco. E aí, a gente tem 2 pontos dos 5 que a gente precisa fazer, né? E a gente entra agora num ponto extremamente importante que tu sempre vai utilizar a todo momento que tu for criar uns stories, que é tu trabalhar a forma como tu vai chamar a atenção das pessoas. Tem diversas formas de a gente chamar a atenção das pessoas, diversas. Aqui eu vou te mostrar 2, pra não acabar confundindo. Eu vou te dar 2 que são super simples de tu aplicar. A primeira delas é tu trabalhar com a quebra de padrão, principalmente do padrão visual. Ou seja, sabe aquele truque básico de fazer um stories iniciando com movimento, só pra ser diferente do algo que a pessoa espera? Porque quando a pessoa vai entrar lá nos teus stories, o que ela espera? Ver tu ali falando com a câmera. Tu já começa com o movimento, já quebra um padrão do que ela esperava. Ou se tu tá filmando uma conversa ali com a pessoa, já quebra o padrão do que ela esperava. É quebrar o padrão do que ela esperava ver ali no teu stories, é uma forma de tu chamar a atenção. Outra forma de chamar a atenção, que é super simples de usar, e eu recomendo que tu utilize bastante, é tu trabalhar com a conexão. Ou seja, tu sempre criar e compartilhar nos teus stories situações que vão se conectar com a tua audiência, com algo que ela esteja vivendo ou com algo que, por exemplo, ela tem algum problema para resolver. Tu pode criar uma situação que aborde esse problema que ela quer resolver. Como ela tem um problema e quer resolver, ela vai prestar atenção em ti. Ou então, tu pode compartilhar uma situação no teu stories que trabalhe o sonho dela. Ela quer alcançar aquilo que tu tem. Por isso, ela vai ficar ali prestando atenção no que tu vai falar para ela. Qualquer situação que tu pode criar para se conectar com a tua audiência é super bem-vindo para chamar a atenção. Tu sabe quem é o teu cliente, por isso tu sabe o que ele tá precisando, o que ele quer de ti. E aí tu começa a compartilhar, né, essas situações de conexão, porque ele vai querer ouvir, vai ficar, quero saber mais sobre isso. E aí a gente acaba puxando para um outro ponto que aqui, cara, tem uma coisa muito, muito interessante para te falar, que é o fato de a gente contar história, né? A gente compartilhar histórias no nosso story, porque story é história, né? A tradução ali. Recentemente eu tava vendo um vídeo, um podcast, na verdade, onde o Carlinhos Maia tava participando. Não sei se tu gosta do conteúdo dele ou não, se tu é fã ou não é sobre isso. É sobre a gente reconhecer que o cara é muito bom no fato de ter visualizações nos stories e manter essas visualizações. Esse é o grande negócio dele, né? Foi onde tudo começou. Então ele sabe fazer stories, ele sabe manter a galera ali naqueles stories. E ele deu uma orientação assim que eu fiquei, nossa, isso é tão poderoso que eu vou compartilhar pra minha galera também, porque é fácil de a gente aplicar. Eu adoro o que é fácil de aplicar. E o Carlinhos falou que ele, como influencer, ele vive de contar histórias no story dele. Ele tem que compartilhar muita coisa. E às vezes, no nosso dia, não é tão movimentado assim. O teu, por exemplo, tu pode pensar assim, Sandy, cara, eu entendo que influenciador consegue fazer um monte de stories legal porque ele tem uma rotina super dinâmica. Eu não tenho. Como eu, sem rotina nenhuma de alegria ou de coisas, de acontecimentos inesperados, de recebidos, vou começar a criar story. Aí, o Carlinhos compartilhou essa que eu achei extremamente interessante. Ele falou que tudo que ele faz na vida dele, absolutamente tudo que ele faz, ele transforma aquilo numa história. História é algo que tem início, meio e fim. E no nossa história a gente vai começar a fazer isso. Por isso, blocos. A gente vai começar cada bloco, a gente vai iniciar e terminar. A gente vai ter o início, meio e fim do nosso story, dos nossos blocos aqui, beleza? Aí ele falou que, sabendo disso, que tudo precisa de um início, meio e fim, de contar essa história, ele disse que pequenos atos do dia a dia ele transforma em história. Por exemplo, ele falou que às vezes ele quer tá com sede, quer tomar uma água. Ele compartilha no stories dele, nossa, vocês já tomaram água? Vocês estão aí com sede? E aí, nesse fato de ele ir lá pegar um copo de água na cozinha, ele já brinca com a mãe, ele já interage com os amigos, ele já tira sarro de alguma coisa, já comenta sobre uma coisa, e então termina ali bebendo o copo de água. Ele terminou um pequeno ciclo de história ali, ele já criou ali. Aí nessa que ele já tá bebendo água, ele já puxa pra outra história, pra sempre manter a pessoa presa ali. No fato de beber água
ele conseguiu criar uma história ali. E pra tua rotina, tu consegue ver diferentes momentos do que tu pode compartilhar com a tua audiência, mas aí o que a gente faz? Na visão de se conectar com a nossa audiência. Um exemplo super simples. Digamos que tu tem uma loja, essa aqui é bem simples de tu fazer também. Tu tem uma loja de roupa, por exemplo. Tu recebeu uma nova mercadoria. Tu poderia fazer um story falando, olha gente, acabou de chegar uma nova mercadoria. Já seria legal, seria interessante. Mas é melhor tu criar um stories nessa pegada aqui. Quem ama cropped, eu acabei de receber esse novo estoque aqui, dessa nova coleção com diferentes croppeds e vou já compartilhar aqui. Tem algum modelo que tu... Enfim, aí tu já vai puxando. O que eu peguei? Eu me conectei com quem ama aquele produto que acabou de chegar. É um simples fato, ela gosta daquilo que eu tô vendendo, então eu já crio essa pequena conexão. Um exemplo, digamos que tu tem um Instagram que tu vende infoproduto e é sobre estudo esse infoproduto. E aí tu fala, cara, antes de estudar eu sempre tenho que organizar a minha mesa porque eu não consigo me concentrar sem ter tudo organizado. Tu também é assim? Já cria essa conexão com a pessoa. Aí tu já pode abrir um looping para o conteúdo, por exemplo. Tu também é assim de deixar a mesa organizada? Ó, eu também tenho um outro truque para compartilhar contigo. Se tu quer que eu compartilhe, manda aqui foguinho para mim, para a pessoa responder lá nos stories. Isso que tu tá puxando já é um engajamento. Mas beleza, o que eu quero te deixar claro é o fato de tu arrumar a tua mesa para estudar pode ser uma história ótima para tu contar. Sempre vai partir com o que essa história que eu tô vivendo se conecta com a minha audiência. E aí faz sentido tu postar. Agora, rotina por rotina, sem se conectar com a tua audiência, não faz isso. Aí por isso tu fica assim, eu crio stories, mas ninguém vê nada, ninguém nem tá nem aí pro meu stories, porque se é só da tua rotina, não necessariamente vai ser interessante pra essa pessoa, porque ela não tá se conectando com essa rotina que tu tá vivendo ali, né? Agora, se for uma rotina de tu compartilhar um objetivo que vocês têm em comum, digamos, tu compartilha a tua rotina de estudo porque vocês querem passar no concurso. Aí ela vai ter interesse, porque se conecta com o objetivo dela, sacou? Tá muito em contar histórias com conexão da tua audiência, mas de tudo que tu vivencia na tua vida pode virar stories e só precisa de 1 minuto pra tu contar essa pequena história. E aí, às vezes, nossa, hoje meu dia foi movimentado, várias histórias eu podia contar. Tu já salva desse vídeo de 1 minuto, por exemplo, e aí tu já deixa depois agendado. Porém, eu sei que tá muito bom de conteúdo, mas a gente ainda tem mais informação aqui. Eu já falei de ti sobre espaçar e criar esses blocos, da importância disso pra tu vir pra frente aqui das pessoas que já te acompanham e fortalecer a tua base. A importância de tu utilizar essas ferramentas de engajamento e que são diversas, né? Porque se pedir pra pessoa te mandar um direct é também uma forma de engajar. Tu colocar uma enquete é uma forma de engajar. Tudo que a pessoa precisa de uma ação é uma forma de engajamento. E a gente vai trabalhar essas formas também. Outro ponto, sempre tá atento em como que tu vai chamar a tua atenção dessa tua audiência, principalmente nesses 3 primeiros segundos desse primeiro stories de abertura de cada bloco, sabe? O story que vai abrir um bloco, ele é muito importante, principalmente nesses 3 segundos para chamar essa atenção. Aí tu pode chamar a atenção quebrando o padrão visualmente ou tendo uma conexão com a tua audiência. Sempre que possível, trabalhar histórias para criar esse início, meio e fim e fortalecer as pessoas quererem continuar te acompanhando aqui. O ser humano ama história e tu vai começar a contar essas pequenas histórias do teu dia, que pode ser 1 minuto, que a gente só precisa de 4 minutos por dia. Aí, tendo isso dito, a gente vem pro nosso 5º passo antes de eu te dar essa virada de chave para essa estratégia aqui do like nos stories. E esse 5º ponto a gente vai usar tanto nessa nossa questão do bloco aqui do nosso stories, quanto entre essas lâminas de cada um stories de 1 minuto desse, né? Por quê? Esse é um benefício que tu pode usar e abusar, que é a gente trabalhar com a variação de formato dos stories. Digamos que esse primeiro bloco aqui de stories, tu comece o stories contigo aparecendo, tu falando ali. Esse é um formato, é um vídeo tu te filmando. Aí a gente vai começar esse outro próximo bloco aqui já com um vídeo também, mas tu não vai aparecer. Tu tá mostrando um cenário de fundo. E aí tu pode passar um conteúdo escrevendo ali ou narrando. A questão é que aqui nesse caso tu não aparece para ser algo diferente, pra gente conseguir quebrar esse padrão da nossa audiência. Então aqui a gente faz um vídeo tu aparecendo, no próximo bloco de stories tu não vai aparecer. Aí no outro próximo bloco de stories, tu já vai fazer um conteúdo estático, pode ser uma foto estática ou um fundo, onde tu também vai passar ali um conteúdo escrito, que aí tu pode colocar, por exemplo, uma enquete ali com a tua audiência, pra tu se relacionar ali com eles. E aqui, esse último bloco, tu pode repetir um desses modelos, né? Ou então tu pode começar aqui com um bumerangue. Ao invés de ser uma foto estática, um bumerangue teu, ou um bumerangue de algum cenário, ou
Ou tu pode pensar assim, eu vou fazer um fundo também e passar um conteúdo aqui, ou seja, tu não vai aparecer, vai ser um vídeo, tu não vai aparecer, mas vai passar algum tipo de conteúdo para se conectar com a audiência. Por isso aqui tu pode fazer um stories falando da dor, de algum benefício que ela deseja, de algum sonho, sempre com uma situação de conexão. O que tu vai variar é o formato entre vídeo tu aparecendo, vídeo tu não aparecendo, e aí tu utiliza esse vídeo para ser fundo, foto estática e sempre que possível utilizar essas formas de engajar, né? E aí, a nova forma de a gente engajar no Stories é tu pensar que a gente precisa preencher durante o dia, variar esses formatos de conteúdo que a gente está criando aqui dentro desses blocos, né? Espaçando e sempre trabalhando o engajamento. Por quê? A gente entendendo isso, a gente entende como é que funciona o todo dos Stories e essa é a nova forma que tu tem que seguir a partir de hoje. Entendendo como que funciona esse processo, utilizando isso ao teu favor. E sobre essa questão do like do Stories, o que eu recomendo que tu faças lembra assim, um direct é um engajamento, o like nos stories agora é um engajamento. Qualquer forma que a pessoa puder reagir é um engajamento, já te falei isso. Só que pra gente fortalecer tanto os directs quanto o like nos stories, uma estratégia que sempre funciona é a gente recompensar a nossa audiência por aquela ação. Então tu pode dizer, as 10 primeiras pessoas que me mandaram direct vai ganhar um material gratuito, material bônus, vai ganhar uma condição especial, vai ganhar um brinde. Ou seja, quem der um like, as 20 primeiras pessoas que derem um like no meu stories, eu vou analisar o perfil. Por exemplo, podia ser algo que eu faço, porque eu estou recompensando a minha audiência por alguma ação que ela teve ali dentro dos meus stories, seja direct ou like. Tu podes utilizar essa estratégia sempre que tu desejar. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou te dar um recado muito importante. Vou deixar aqui na descrição o link do meu curso gratuito. São 3 aulas aqui, foi só uma parte, né? São 3 aulas completamente gratuitas para tu aprender como é que tu faz para vender no Instagram. Vou deixar aqui para tu garantir a tua vaga e lembra que sempre varia o formato, sempre chama a atenção das pessoas e cria histórias de conexão, porque daí tu vai entender a nova forma de engajar com teus stories. E como tu já sabe, bora fazer, vamos vender, porque venda que segue. Ainda tem muito dinheiro pra gente ganhar no Instagram.